Opa, como vai? Meu nome é Contranio Júnior, sou consultor especialista e gestor. Estou aqui para apresentar a vocês o primeiro trabalho da série Empresa Familiar com o título Gestão e Planejamento do Processo Sucessório. Pai rico, filho nobre e neto pobre. Por que isso acontece? Segundo o Sebrae, das 100% de empresas fundadas numa determinada geração, apenas 30% sobrevivem na segunda geração. Isto quer dizer que 70% delas desaparecem da primeira para a segunda geração. E da segunda para a terceira geração, apenas 3% sobrevivem. Isto é, 97% desaparecem entre a primeira e a terceira geração. São dados alarmantes. No Brasil, as empresas familiares representam aproximadamente 90% das organizações. No Canadá, elas são 85% de todas as empresas. No Chile, as empresas familiares representam 65% das grandes e médias empresas e 90% de todas elas. Portanto, a empresa familiar é um assunto muito importante no mundo todo e com particularidades em nosso país. Os dados dos processos sucessórios do Brasil são alarmantes. Além do altíssimo índice de mortalidade nas empresas familiares, apenas 40% destas têm hoje alguma organização ou algum planejamento para as suas sucessões. Não são raros conflitos entre sócios e herdeiros, normalmente abafados ou tratados como coisas comuns entre familiares, fazendo com que os problemas cresçam ou se arrastem por anos. A maioria dos empresários nacionais ainda consideram a sucessão algo que acontecerá ao longo do tempo e de forma natural. O processo do sucessório nesse tipo de empresa toma proporções importantes e delicadas porque, além das questões do ambiente interno e externo inerentes do próprio negócio, há ainda aspectos totalmente subjetivos que se misturam desordenadamente. Sentimentos, frustrações, coisas tipicamente familiares e não profissionais. Geralmente, nem sempre admitido pelos sócios familiares, a entrada de herdeiros provoca um desequilíbrio na gestão empresarial, pela geração de conflitos e perda de competitividade. Outro acontecimento comum é que os herdeiros, para não conflitarem com o fundador, acomodam-se em posições confortáveis e pouco produtivas, mas com salários e gastos elevados, prejudicando a empresa de qualquer forma. Daí surgem as primeiras necessidades técnicas das empresas familiares, a gestão empresarial profissionalizada e com a família sempre que possível. É preciso ter uma empresa organizada para se fazer uma sucessão organizada. Os principais desafios, portanto, de uma empresa familiar são dois. Desafio número 1. Necessidade crítica da profissionalização da gestão empresarial, isto é, organizar a empresa, profissionalizar a empresa. Para o desafio 2, a necessidade crítica de um processo de sucessão planejada. Porque se a empresa não está devidamente organizada, ainda quer se entrar no processo de sucessão, é uma pressão sobre a outra que geralmente não causa bons resultados. Então é preciso pensar num processo. No primeiro desafio é a necessidade crítica da profissionalização da empresa familiar com a família. Um dos principais pilares da perpetuidade de uma empresa familiar é a criação e a fixação de regras uniformes que sejam respeitadas e que englobem todo e qualquer membro desta organização. Uma empresa familiar tem toda uma estrutura, uma lógica no seu processo de crescimento, em suas fases, em sua sucessão, maturidade, expansão, formalização, proprietário controlador, sociedade entre irmãos, consórcio entre primos. Quer dizer, tem toda uma organização que precisa ser estudada, que precisa ser cuidada.
Da fundação aos primeiros anos de vida da empresa, a principal questão é a sobrevivência. Nesta fase, a empresa costuma ser simples, poucos produtos, poucos serviços e uma estrutura organizacional que transita do rígido ao informal. A próxima fase é a chamada expansão e a profissionalização. Reconhece-se a capacidade da empresa para enfrentar novos desafios. A complexidade organizacional aumenta, assim como o número de funcionários. A estrutura e os processos precisam de mais técnicas e formalismo empresarial. Esta fase em si já é um grande desafio para qualquer empresário e, em especial, aqueles que se fizeram mais pela escola da vida e em tempos mais fáceis. Como não bastasse esses desafios intrínsecos, acrescenta-se ainda a entrada de herdeiros com formações acadêmicas muitas vezes limitadas, sem técnicas, métodos e processos profissionais, geralmente com uma outra visão do mundo, do mercado e do negócio. Estará então instalada uma perigosa bomba relógio sem data definida para detonar. A profissionalização de qualquer empresa não quer dizer necessariamente a substituição da família por profissionais contratados. A profissionalização a que nos referimos trata-se de planejar e implantar estratégias, métodos e processos de gestão empresarial moderna para a empresa poder fazer frente a mercados cada dia mais competitivos e profissionalizados, e ainda perpetuar a sua existência considerando-se a família. A primeira recomendação para a profissionalização da empresa é o desenvolvimento e a implantação do planejamento estratégico empresarial. O planejamento estratégico é uma poderosa ferramenta que orienta principalmente o futuro da empresa em relação a médio e a longo prazo, mas atua também no presente. Consiste em saber o que, como e de que maneira deve ser executado para que os objetivos sejam alcançados. É crucial para a organização, o sucesso da organização e, em especial, das empresas familiares, que necessitam de alinhamentos especiais. A segunda recomendação é estabelecer políticas organizacionais decorrentes das dificuldades dos sócios fundadores para que esses possam desenvolver seus trabalhos de forma mais motivadora e segura, numa estrutura organizacional que funcione para o negócio. Isto é, uma gestão empresarial profissional customizada. Entende-se como gestão empresarial todo o processo de organizar e gerir a empresa, principalmente da porta para dentro. Inclui-se as pessoas, métodos e processos de se fazer as coisas, a comunicação interna, documentos, indicadores, rotinas, supervisão geral, resultados, etc. As pesquisas comprovam que as empresas que insistem em continuar a voar apenas no visual, como têm feito há anos, conseguirão apenas o que já têm conseguido, ou, o pior, vão definhando de forma lenta e agonizante, em especial as empresas familiares. A terceira recomendação é ser tratada com uma especial atenção nesta fase é a estrutura de poder ou o organograma hierárquico, sempre motivo de muitas discussões e desentendimentos entre pais e filhos. Se o planejamento e implantação do organograma em uma empresa não familiar já é em si um bom desafio e de grande importância, na empresa familiar esses fatores tomam importância ainda maiores. É fundamental para o presente e o futuro da empresa que as hierarquias, objetivos, descrições de cargos, responsabilidades e alçadas sejam cuidadosamente estudadas, ajustadas, negociadas quando necessário, porém, a prioridade é a necessidade da empresa e depois da família. E todos esses cuidados utilizando técnicas muito desenvolvidas para não se incorrer em outro erro muito comum, o famoso jogo das caixinhas. Então eu não posso colocar fulano aqui nessa caixinha, porque senão ele vai brigar com o ciclano eu posso colocar aqui porque ele não tem o cargo, não, esse é da família, esse não é da família, que acaba sendo um jogo político, um jogo de vaidades e não uma estrutura profissional. A quarta recomendação é o cuidadoso e criterioso mapeamento, análise e redesenho dos métodos e processos da organização.
O crescimento natural ou não planejado é a segunda razão dos problemas organizacionais e dos baixos resultados empresariais. As empresas ou as pesquisas comprovam que 82% das pequenas e médias empresas ainda trabalham hoje como faziam há muitos anos. Poucas são as melhorias e, quando acontecem, são pontuais e os reflexos sempre os mesmos. Produção em desalinhamento com as vendas, expedição desalinhada com a administração, muitos retrabalhos, desperdícios, baixa lucratividade, equipe desmotivada e aí, muito mais. A quinta recomendação é a revisão dos indicadores e relatórios. Estes devem representar com segurança e exatidão a performance de cada função, de cada área da empresa. São ferramentas indispensáveis para a localização das falhas a serem corrigidas e dos bons resultados a serem ampliados, e principalmente no realinhamento da gestão empresarial. É muito comum a empresa ter centenas e até milhares de indicadores e relatórios, mas não estão consolidados e simplificados para decisões gerenciais rápidas e seguras, o que chamamos de o cockpit empresarial, ou cockpit gerencial. Outras vezes tão detalhados que incorrem em erros por excessos, outros por falta e assim por diante. Agora vamos tratar do desafio número 2. O primeiro, eu preciso estruturar a empresa, organizar a empresa, criar um método, um processo da empresa para fazer um processo de sucessão mais organizado. Aí entramos na necessidade crítica de um processo de sucessão planejado. A sucessão familiar planejada requer antes uma empresa organizada. Infelizmente, a maioria das sucessões acontecem repentinamente e forçosamente por doença, idade avançada, morte ou, o que também é muito difícil, conflitos insuportáveis entre os herdeiros. Portanto, a sucessão familiar acontece muito mais pela dor do que pelo dito amor à família ou mesmo à empresa. O patriarca argumenta que não passa a sucessão e nem deixa a empresa para garantir o sustento da família e a continuidade da empresa, sendo que na maioria das vezes isto acontece mais por insegurança e até por egoísmo. Por mais inusitado que possa parecer o índice de ciúmes por parte dos patriarcas ao ver uma pessoa bem mais jovem, um filho, um sobrinho, assumir cargos e responsabilidades importantes que antes eram dele, é significante, embora raramente admitam. A sucessão não é algo que se encaminha apenas em função do controle acionário. Exige preparo e muito esforço, além de compreensão, tanto da primeira como da segunda geração, e não pode ser adiada para quando falte algum dos sócios fundadores. Pois quando tratar deste assunto após alguma morte, isto será muito mais difícil. O processo sucessório é um dos momentos mais importantes pelo qual a empresa pode passar, pois, se os resultados alcançados forem menores que os resultados almejados, a organização ficará comprometida. Desta forma, entende-se por sucessão a hora de passar o bastão, ou seja, transferir o poder para as mãos de outro familiar. Quando o fundador da empresa deseja se aposentar, é só aí que ele passa a planejar a sucessão. Porém, o correto é que esse planejamento seja feito antecipadamente a esta decisão, porque quanto mais tempo tiverem o fundador e os envolvidos na empresa para este planejamento, o processo sucessório será mais rápido e com menos riscos. O processo de sucessão passa por alguns pontos que devem ser levantados ou levados em conta, como o cenário em que a família e a empresa estão inseridas, a convivência dos familiares, a expectativa de vida dos fundadores da organização, a cultura e os valores que a família partilha, o comportamento pessoal e as crenças de cada indivíduo que participa da organização e ainda a atuação de cada família ou de cada familiar e do patriarca. Nas muitas vezes, a matriarca também faz parte deste processo.
Os principais desafios, portanto, são planejamento da saída do patriarca, seleção e o preparo dos sucessores, gestão dos conflitos e a colaboração entre acionistas familiares e a administração das dinâmicas geracionais na empresa familiar. O êxito em um programa sucessório depende da maneira como o pai, que também é o presidente da empresa, preparou a família para o poder e a riqueza. Quando a sucessão está próxima, o presidente que se retira deve estar alerta para os seus próprios problemas existenciais, as quais podem retardar a decisão do afastamento. É muito comum encontrar fundadores que não querem se afastar da gestão porque não tem um hobby, não tem uma continuidade, não sabe o que fazer da vida depois. O ideal é que se estabeleça um prazo de 3 a 5 anos antes do afastamento do fundador, pois esse prazo permite que exista um tempo de preparação para o sucessor e também para a empresa em geral. A preparação mencionada exige várias etapas para o futuro sucessor. O primeiro passo seria o preparo do sucessor, ou seja, formação acadêmica, conhecimento da empresa como um todo e principalmente o seu interesse em realmente participar e colaborar com o desenvolvimento e o crescimento do negócio. Outro passo importante também seria a participação ativa na empresa do sucessor para que ele possa se inteirar dos números, da forma de trabalho utilizado, processos que acontecem e a participação ativa no planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico deve estar inserido o processo de sucessão, pois de nada adianta dar ênfase somente a uma dessas questões. Os dois planejamentos se complementam e, bem estruturados, terão como objetivo a sobrevivência da empresa. A empresa também deve estar preparada para receber o sucessor. Este item também poderá fazer parte do planejamento. A empresa familiar ela é constituída de 3 circuitos: os circuitos da família, o circuito da propriedade e o circuito da gestão. Cada um deles tem a sua importância e o seu fundamento. E o conhecimento dos papéis exercidos por cada pessoa em cada esfera pode compreender os conflitos que surgem em virtude das atribuições nos diferentes contextos de uma organização. Pode-se claramente observar que muitas empresas não entendem a importância do planejamento sucessório. Por fim, acabam por desconsiderá-lo simplesmente por não saberem como conduzir. O planejamento sucessório é a maneira mais segura da organização continuar atuando no mercado, com pessoas que foram designadas e preparadas para tais cargos de confiança dentro da empresa. As pesquisas indicam que não basta o sucessor se preparar, mas o sucedido também deve progressivamente se afastar da empresa. Segundo o escritor Martins, explica que as empresas familiares que faliram após a sucessão poderiam ter tido mais chances de sobrevivência se os empresários tivessem dado mais importância à formação dos filhos e se pensassem com antecedência na escolha do seu sucessor. Mas a escolha antecipada do seu sucessor e sua formação, apesar de importantes, sozinhos não garante que a sucessão tenha um resultado satisfatório. Conforme Lodge, a sucessão ocorre de forma gradual, onde o sucessor e a sua equipe devem ser treinados para assumir o poder. A profissionalização da empresa familiar significa assumir práticas muito mais racionais e menos personalizadas na administração do negócio. Inclui a inserção de profissionais da direção e gerência da empresa. Indica a conscientização das lideranças de que a sobrevivência está diretamente ligada à separação dos âmbitos familiares e empresariais. Qual é o resumo dessas principais ações? O que deveria acontecer? Em primeiro lugar, o preparo do sucedido, planejamento estratégico de longo prazo e o planejamento formal da sucessão. O outro quesito é a definição dos critérios de escolha do sucessor e desenvolver alternativas ao seu estilo de vida para quando estiver fora da empresa. O ponto 2 é o preparo do sucessor, período inicial que deveria ser em empresas fora da família,
posteriormente o estágio na empresa da família em diversas áreas, treinamento contínuo acadêmico, usar negócios menores ou áreas menores da empresa como degraus do processo e forma de preparação, conhecer e estudar casos de sucessão de outras empresas. O preparo da família, reunião formal com todos os familiares para a discussão de questões da empresa e da sucessão. Transparência na comunicação de todas as decisões. Desenvolvimento dos membros da família para conquistarem o respeito dos clientes, funcionários e fornecedores. Estabelecer um código de relacionamento a ser seguido pela família. 4. O preparo da empresa. A profissionalização, a separação entre a família e a empresa, com modificações societárias quando necessário. Conhecer funcionários como potencial para crescer, elaboração de um plano de incentivos para manter os funcionários-chave na empresa, preparar um grupo para as mudanças futuras e a escolha de uma fase mais estável da empresa para conduzir estas mudanças. Quando os fundadores e os sucessores assumem o desafio da sucessão com coragem, paciência, firmeza de propósito, estratégias e técnicas adequadas, as chances dessas empresas durarem gerações são muitas. Fechando esta apresentação com nossas considerações finais. A sua empresa familiar talvez necessite de outras ferramentas ou de prioridades diferentes. Cada empresa tem suas necessidades e o melhor a fazer é estudar especificamente o seu negócio. Portanto, o diagnóstico preliminar é de fundamental importância. Esperamos ter contribuído com você e a sua empresa com este trabalho e estaremos à sua disposição para outros esclarecimentos sem custos ou sem compromissos. Desejamos paz, saúde e bons negócios. Obrigado e até o nosso próximo encontro.